pessoal, meu nome é Telo Cunha e estamos começando mais um Semiótico. Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril de 2020 e aqui nós vamos comentar as principais notícias do Brasil e do mundo para que você fique preparado para enfrentar o resto da sua semana. As bolsas dos Estados Unidos e da Europa avançam com esperança de alívio em paralisação dos Estados Unidos, os dados muito mais positivos da China do que a gente estava esperando e a redução de temores sobre o coronavírus. Tá? Os índices nacionais dos Estados Unidos fecharam em forte alta nessa última terça-feira, bem como os europeus. Nos Estados Unidos, o Dow Jones subiu 2,39% para 23.949, o S&P 500 subiu 3,6%, fechando em 2.846 pontos, e a Nasdaq somou 3,95% para 8.515 pontos. Isso foi motivado pela expectativa de que o lockdown nos Estados Unidos vai diminuir e acabou ofuscando o péssimo balanço de JP Morgan e do Wells Fargo, que estão entrando numa crise de crédito. No outro lado do Atlântico, as ações europeias terminaram em alta nessa terça-feira também, com dados melhores do que o esperado na China, somando-se a sinais de que ambos bloqueios para conter a disseminação do coronavírus estão funcionando. O índice FTSE Eurofirst 300 subiu 0,69%, fechando a 1.300 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,64%, fechando a 334 pontos. Após um forte final de semana passado, impulsionado por uma outra rodada agressiva de estímulos, sinais de que o vírus estaria chegando ao seu pico em alguns pontos críticos. Então, essa alta aí é uma alta um pouco artificial, porque ela é por muito estímulo do governo da União Europeia, como todos os vários governos botando dinheiro nos seus respectivos países. Agora a gente vai para a notícia mais importante do dia, que é que por 322 votos a Câmara aprovou o texto base da MP do contrato de emprego verde e amarelo. A Câmara aprovou nessa última terça-feira, ontem, por 322 a 153, o texto base da medida provisória do contrato de emprego verde e amarelo. 2 parlamentares se abstiveram e não votaram pela medida. Os parlamentares, no entanto, ainda precisam analisar os destaques apresentados para que sejam feitas algumas mudanças no texto. Diante da resistência da oposição e até dos partidos aliados ao governo, o relator do MP, o deputado Cristiano Áureo, retirou do texto a liberação de trabalho aos domingos e feriados sem compensação, reduziu a desoneração sobre a folha de salários e ampliou a multa por demissão sem justa causa. As mudanças ampliaram o apoio à proposta e assim ela acabou passando. A MP ainda precisava ser aprovada pela Câmara e do Senado até 20 de abril, segunda-feira, para não perder a validade. Tá? Então o Senado ainda tem que votar. Se o Senado mudar alguma coisa, tem que voltar para a Câmara, aprovado novamente. O contrato verde e amarelo foi proposto pelo governo em dezembro do ano passado para desonerar a folha de salários e com isso estimular a contratação de jovens entre 18 e 29 anos que nunca tiveram emprego formal. O relator ampliou o emprego formal com carteira assinada, no caso, para pessoas com mais de 55 anos que não haviam sido contratados pela CLT nos últimos 12 meses. Então, se você tem mais de 55 anos e faz um ano que você não tem emprego formal, com carteira assinada, como eu disse, você também pode escolher por essa nova forma de contratação. Tá? Se for aprovado pelo Senado, deve ser até dia 20. A MP vale apenas para quem recebe até 1,5 salários mínimos, ou seja, R$ 1.567, e que não faz muito sentido para mim e para o pessoal do escritório. Né? A gente considera que o princípio da hipossuficiência do trabalhador, que é um princípio trabalhista, acredita que quem recebe mais tem mais possibilidade de debater os seus termos de trabalho. Então, o ideal seria você não colocar um limite aí, tá? Independente do valor. Porque pelo direito do trabalho, alguém que recebe um salário maior no pensamento deles, né, deve ter um maior discernimento para debater os seus direitos trabalhistas. Mas aí a gente discorda, fazer o quê? O que prevê essa proposta aprovada? Que os contratos se referem apenas, como eu te disse, a vagas de até um salário mínimo e meio. A contratação total dos trabalhadores nessa modalidade fica limitada a 25% do total de empregos da empresa. As empresas com até 10 empregados poderão contratar 2 trabalhadores sob essas condições. A nova modalidade de contratação será realizada apenas para novos postos de trabalho, tendo como referência a medida total de empregados entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2019, não 2020, 2019. A medida nos 3 últimos meses anteriores à contratação, prevalecendo o que for menor, tá? Então, assim, ou dos últimos 10 meses
de 2019, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2019, ou a média nos últimos 3 meses anteriores à contratação, prevalecendo o que for menor. Tá? Empregadores não precisarão pagar a contribuição patronal ao INSS de 20% sobre a folha, também não serão cobradas alíquotas para o sistema S. O pagamento de férias e 13º poderão ser adiantados mensalmente de forma proporcional. O contrato poderá ser celebrado por até 2 anos e se esse período for superado, ou seja, passou 2 anos, vira um contrato por prazo indeterminado. A indenização paga ao trabalhador em caso de rescisão contratual será de 30% do saldo da conta vinculada do FGTS, mesmo em caso de demissões por justa causa, e não 20%, como era o que o governo queria, que seria muito melhor. Os contratos poderão fazer até 2 horas extras, com remuneração de hora extra de no mínimo 50% superior à remuneração de hora normal. Tá? E a contribuição ao FGTS está mantida em 8% e não 2%, como previa o texto. A proposta aprovada retira a autorização para o trabalho aos domingos e feriados, ponto que desde a edição da MP causava muita polêmica entre os parlamentares. No entanto, mantém a autorização do trabalho aos sábados, domingos e feriados para as seguintes categorias. Deixa eu ler agora para telemarketing, teleatendimento, serviço de atendimento ao consumidor, atividade de automação bancária, serviços por canais digitais, áreas de tecnologia, segurança e administração patrimonial, atividades bancárias excepcionais ou em áreas diferenciadas como feiras, exposições, shoppings, aeroportos, terminais de ônibus, trem e metrô. O relator também retirou o artigo que permitiu ao empregador contratar, mediante acordo com o trabalhador, seguro privado de acidentes pessoais, como morte acidental, danos corporais, danos estéticos e danos materiais. Besteira também, mas o que o legislador de esquerda no Brasil pensa não é difícil de decifrar. O texto aprovado nem só de esquerda, tá? É estatista, porque o governo também é bastante estatista, menos do que a média, mas é bastante estatista também. O texto aprovado torna a cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor do seguro-desemprego opcional também. Se optar pela cobrança fixada em 7,5%, o beneficiário poderá contar esse período na hora de calcular o tempo de contribuição para a aposentadoria, como já estava previsto. Bolsonaro Bolsonaro sanciona a lei que estimula a negociação de dívidas com a União. O presidente sancionou nesta terça-feira uma lei que estimula a renegociação de dívidas tributárias com a União. A sanção foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e o texto regulamenta a chamada transação tributária. A transação tributária é uma ferramenta jurídica prevista no Código Tributário Nacional com o propósito de estimular a Fazenda Pública e contribuinte a negociarem um acordo para extinguir uma dívida. A lei determina como modalidade de transações as realizadas na cobrança de créditos inscritos na dívida ativa da União, de suas autarquias e fundações públicas, ou cuja cobrança seja competência de Procuradoria-Geral da União, nos demais casos de contencioso judicial, administrativo e tributário, e no contencioso tributário de pequeno valor. Para pessoas jurídicas, a medida prevê desconto de até 50% sobre o crédito do parcelamento em até 84 meses, e já a transação que envolva pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, desconto será de até 70% e prazo para a quitação será de 148 meses. Notícia boa, já que imposto é roubo, e a notícia também boa para o nosso escritório, que é especializado em tributário e empresarial. Boas alterações, vamos esperar que sejam confirmadas. Essa última que eu falei já está confirmada, só foi publicada agora, mas vamos esperar que as alterações também sejam confirmadas pelo Senado até dia 20 e a gente vai cobrindo tudo para vocês aqui. Ótima quarta, tenha um bom resto de semana e a gente se vê na sexta-feira de novo. Amanhã, você mote com o grande Lucas. Falou!